Estamos ao vivo. Retornando aos trabalhos, iniciamos agora a segunda parte desta sessão ordinária, que trata da ordem do dia, com a leitura dos pareceres dos projetos de lei que foram incluídos na ordem do dia. Projeto de lei número 320 de 2020. Parecer 513 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 320 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões durante o intervalo da sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2020 para analisar o relatório 513 de 2020, elaborado pela vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei 320 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre cria crédito adicional suplementar no valor de R$30 mil para custear despesas com o Departamento de Saúde e setor de vigilância sanitária. A nobre vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Homero Aparecido de Moraes, presidente, Célio Aparecido Pinheiro como membro. Parecer 514 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 320 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 24 de agosto de 2020 para analisar o relatório 514 de 2020 apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira ao projeto de lei 320 de 2020 de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$30 mil destinado a fazer frente às despesas de material permanente do Departamento de Saúde e setor de vigilância sanitária. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente, e vereador Claudionor Leite, membro. Parecer 515 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 321 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões durante o intervalo da sessão ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2020, para analisar o relatório 515 de 2020, elaborado pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 321 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$468.589 para possibilitar transferência de repasse do Fundo Municipal de Saúde para ações de saúde para o enfrentamento do Covid-19. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao seu mérito defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente, e vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo como membro. Parecer 516 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 321 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 24 de agosto de 2020 para analisar o relatório 516 de 2020 apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira ao projeto de lei 321 de 2020 de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$468.589, destinado a possibilitar transferência de repasse através do Fundo Municipal de Saúde para ações de enfrentamento do Covid. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda.
Após análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereador Claudionor Leite como membro. Parecer 517 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 322 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões durante o intervalo da sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2020 para analisar o relatório 517 de 2020 elaborado pela vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo ao projeto de lei número 322 de 2020 de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional especial no valor de R$100 mil para manutenção de material permanente junto ao Hospital Municipal para o enfrentamento do Covid-19. A nobre vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao seu mérito defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise dos relatórios, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereador Célio Aparecido Pinheiro como membro. Parecer 518 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 322 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 24 de agosto de 2020 para analisar o relatório 518 de 2020 apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira ao projeto de lei 322 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de um crédito adicional especial no valor de R$100 mil, destinado a custeio e manutenção de material permanente junto ao Hospital Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde para ações de enfrentamento do Covid-19. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente, e vereador Claudionor Leite como membro. Parecer 519 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 323 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões durante o intervalo da sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2020 para analisar o relatório 519 de 2020, elaborado pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro ao projeto de lei 323 de 2020 de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional especial no valor de R$363.936 para o Departamento Municipal de Saúde para o enfrentamento do Covid-19. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo como membro. Parecer 520 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 323 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões do dia 24 de agosto de 2020 para analisar o relatório 520 de 2020 apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira ao projeto de lei 323 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de um crédito adicional especial no valor de R$363.936, destinado para ações de enfrentamento do Covid-19 no Departamento Municipal de Saúde. O vereador relatou a matéria em seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereador Claudionor Leite como membro. Coloca o projeto de lei número 320 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloca o projeto de lei número 320 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 320 de 2020
de autoria do Executivo Municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 321 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 321 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 321 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 322 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 322 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 322 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 323 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 323 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 323 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Nos termos dos artigos 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembrando que cada um dos inscritos terá até 10 minutos para o seu pronunciamento e que o quórum mínimo é de 6 vereadores. Não havendo nenhum inscrito e nada mais sendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 20h33. E os senhores ficam convocados para a próxima sessão ordinária, dia 31 de agosto de 2020, às 19 horas.